No programa Infância em Foco de hoje, nós falaremos sobre comportamentos na infância. Todos os pais já devem ter passado por esses momentos. Birras, crianças em fase de morder, de bater. E aí, por que esses comportamentos acontecem? Será que é comum? Como lidar quando isso acontece? Esses são os temas que nós abordaremos no programa de hoje. Então não sai daí que a gente já volta. Uma proposta diferenciada, a Escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Olá, está começando mais um programa Infância em Foco. Você aí de casa pode chegar e seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda! E você que chegou aqui porque ficou curioso ou curiosa sobre o tema de hoje. Afinal de contas, nós falaremos sobre comportamento na infância. Quais comportamentos já são esperados e como nós pais podemos agir em cada um deles. Para isso, claro que eu tenho uma convidada que é especialista nesse assunto. Ela que tem a formação de pedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em educação especial e inclusiva, alfabetização e letramento, transtornos globais do desenvolvimento. Eu estou com ela, que é neuropsicopedagoga, Rafaela Barbieri. Rafa, seja muito bem-vinda no programa. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui de falar um tema tão importante e tão especial para mim. Ai, com certeza é uma alegria para mim também, Rafa. E eu tô dando uma olhada aqui que, além disso, no seu currículo, você também é mãe, né? Sou sim. Como que ela chama? Ela ou ele? Ele, Emanuel, tem Emanuel. 6 aninhos. Ai, que nome lindo! Tá justamente aqui na primeira infância, um Sim, tema que a sim. gente aborda tanto, então vai ser até legal da gente conversar sobre isso, porque você traz o seu olhar como profissional e tem o seu olhar como mãe também, né? Como que acontece no dia a dia. Se quiser aproveitar para, nesse momento, mandar um beijo para ele, pode ficar à vontade, viu? Eu libero esse momento para isso. Ai, que ótimo. Um beijo, meu amor, Emanuel. E um beijo também pro meu esposo, né? Rafael, né? Porque sem ele, Emanuel não existiria, né? Isso. Somos uma família. Já aproveita para mandar um beijo para a família. Eu pergunto a idade, porque outro dia mesmo uma convidada falou assim, olha, eu não sei nem se eu vou mandar beijo, porque ele vai ficar morrendo de vergonha, mas eu vou mandar mesmo assim. O meu vai adorar. Ah, que bom. Então vamos lá, Rafa, pra gente começar, já tô chamando assim Rafa, né, porque a gente já tá íntima aqui, já tá no bate-papo antes. Pra gente começar, é importante o pessoal de casa entender sobre a sua profissão, para que eles compreendam melhor sobre o tema que a gente traz, que é comportamentos. Como que a neuropsicopedagoga atua nesse tema, comportamentos?
Ótimo, Mara. É importante a gente entender que a neuropsicopedagogia é uma ciência nova, né? Ela surgiu em 2011, mas ela veio com esse intuito, né? De trazer a importância do comportamento para o desenvolvimento da aprendizagem, tanto pedagógica como para o desenvolvimento infantil mesmo, né? Então, ela foca nesse desenvolvimento global da criança, né? Ampliando esse olhar, né? Do pai, do educador, para o comportamento, né? Então, quando a gente vai ensinar qualquer coisa para a criança, é muito importante que a gente consiga entender o comportamento. E a neuropsicopedagogia veio para isso, né? Com essa ideia, né? Baseado na pedagogia, na psicologia cognitiva e na neurociência, né? Focando esse olhar no desenvolvimento cognitivo, nas funções executivas, para potencializar o desenvolvimento. Ai, que ótimo, bem legal. E assim, já vai dar para ajudar bastante a gente, tanto os pais quanto nas escolas também. Eu quero saber como que funciona essa parceria, que eu imagino que também tem esse trabalho em conjunto. Mas assim, começando lá de casa, e eu já começo o programa com um assunto assim, emergencial. Ó, se você veio aqui só por causa disso, é agora, tá? Já vou trazer para vocês essa temática, que são as birras. O que acontece? Quando a gente fala sobre birras, é um assunto que, ao abordar como tratá-las, gera muita divisão de opiniões. Então, sempre tem aqueles pais que vão falar assim, meu filho, quando faz birra, eu deixo ele lá jogado no chão, eu finjo que aquilo não tá acontecendo e espero passar. Tem outros que falam, não, eu já prefiro ir lá, abraçar, tentar acolher. Tem outros que falam, se fizer birra perto de mim, já vai levar uma chinelada na bunda. Então, vindo de uma neuropsicopedagoga, o que você orienta os pais a fazerem nesses episódios? E de onde vem a birra? Por que ela acontece? Certo. Então, a gente tem que pensar assim, né? Como todo desenvolvimento, né? Uma coisa começa imatura e depois vai se aprimorando, né? E vai ganhando vida, vai ganhando força e vai ganhando recursos. Então, quando nós vamos olhar para o desenvolvimento infantil, crianças de 2 a 5 anos têm um cérebro muito imaturo, né? O seu córtex pré-frontal ainda não está desenvolvido. Então, tudo que chega para ele, né? Chega numa explosão. Né? Então, o não é um não grandão, eu sempre falo isso, né? Um sim é um sim grandão, um quebrar é um quebrar grandão, então tudo é uão, tudo é grandão. Então, ela não consegue entender o que está acontecendo, então todas as sensações, todas as emoções vêm com tudo, e aí o corpo reage com tudo, né? Então, por isso que ela chora, ela grita, ela esperneia. E o que a gente faz nesse momento, né? Eu sempre tenho uma fala que é quem é o adulto da relação, né? Então, quem vai trazer para ela essa clareza, né? Quem vai trazer para ela a segurança, né? Do que está acontecendo. Então, eu falo, fingir que não está acontecendo não é a saída, porque daí você não vai guiar a criança para ela entender o que está acontecendo, né? Também dar toda a atenção do mundo também não é a saída, porque daí se torna uma fuga para ela. Então, é mais fácil eu chorar e aí minha mãe, meu pai faz o que eu quero, do que eu parar, pensar, respirar, né? E fazer outra conduta. Então, o que eu aconselho, né? Acolhe, filha, né? Eu entendo que você ficou chateada, que a gente não vai tomar um sorvete agora, mas é porque tá muito frio, então a mamãe tá aqui. Se você quiser vir dar um abraço, eu vou esperar, tá bom? Você se acalmar, qualquer coisa eu tô aqui, né? Porque a gente fala, todo mundo tem o direito de chorar. Né? Todo mundo tem o direito de ficar triste. E o que pra gente é uma coisa boba, pra criança é muito grande, porque é o mundo que ela tem contato. Então, comprar um sorvete pra ela é o contato maior que ela tem de mundo, né? Então, é a mesma coisa da gente perder o emprego, né? Então, é o contato de mundo que a criança tem. Então, a gente perdeu o emprego, a gente pode mensurar como uma criança perder um sorvete, porque é o contato de mundo que ela tem, né? Então, para ela é uma perda muito grande. Então, a gente vai acolhendo e vai dando esse espaço para ela. E quando passar, a gente conversa, né? A mamãe entendeu que você ficou triste, que você chorou, né? Mas, quando isso acontece, o que a gente faz? A gente programa um outro dia, né? A gente conversa. Então, aí a gente traz para a criança o que ela precisa fazer. No momento, não vai adiantar. Para de chorar, né? Não vamos tomar
sorvete agora. Eu já falei, porque isso vai colocando mais gasolina no fogo, né? Engole o choro. Exatamente, a criança vai ficando mais nervosa. Poxa vida, tô tão triste, né, quando vou tomar meu sorvete preferido e ela ainda tá gritando comigo, por que ela não me entende, né? E isso vai colocando mais fogo ainda. Por quê? Porque ainda ela não consegue, né, compreender tudo o que tá acontecendo ao redor dela. Isso vai deixando ela cada vez mais frustrada, cada vez mais triste e cada vez mais mais impotente. Impotente, isso, obrigada. Mais impotente, né? Por quê? Porque ela fala assim, a pessoa que era, né, pra me proteger, pra me guiar, né, pra me dar o suporte, só grita, não me acolhe, não me ajuda, né? E aí isso aumenta as birras. E esse comportamento de birra é comum acontecer nessa faixa etária por conta dessa imaturidade cerebral, né? Então, do 0 até os 5 anos, né, até os 3 anos é comum acontecer. Dos 5 aos 10, né, eles são pertinentes, por quê? Porque tá na evolução. Então, querendo ou não, eles vão aparecer em algum momento, né? A gente até costuma falar que com 7, 8 anos, parece que a criança ela é meio mandona, né? Que ela quer controlar Vira tudo. adolescente antes da hora, né? Parece que ela quer controlar tudo, manipular tudo. Na verdade, ela tá se descobrindo, né? Como ser empático, né? Se colocar no lugar do outro. E muitas vezes ela quer ter esse controle para não fugir dela. Então, ela fala assim, não, agora eu sou um ser pensante, né? Preciso me colocar do outro. Então, deixa eu tomar conta de tudo para não sair do meu controle, né? Então, muitas vezes o cérebro se coloca nesse posicionamento, né? Melhor eu estar, né, com as rédeas nas mãos e eu conseguir controlar tudo do que eu ficar dependendo do outro e não conseguir fazer aquilo que é para eu fazer, né? Então, a gente tem que entender todas essas fases do cérebro, né? Eu falo que todo comportamento, né, ele é a expressão do que a gente tem interno, né? E quando a gente fala de um cérebro imaturo, ele não tem muito para nos dar. Na verdade, ele está só recebendo, né? E o comportamento é a expressão daquilo que a gente tem. Então, se eu não tenho muito para dar, né, vem a birra, vem o descontrole, né? Então a gente precisa ir dando. E é nos momentos de birras que a criança vai mais aprender, né? Porque a gente fala através da experienciação. Então a gente precisa que a criança experiencie esses momentos de frustrações, de não, né? Que essas emoções venham à tona, que ela sinta esse sentimento, para que daí a gente consiga mediar e ensinar, né? A criança ali tranquila, na paz, não vai fazer sentido para ela eu falar assim, ó, quando você não ganhar um sorvete, não precisa chorar, porque não vai fazer sentido para ela, né? Ela tem que vivenciar, experienciar, sentir a emoção, para que daí faça sentido para ela. Para que depois ela entenda, né? Exatamente. Se tentar conversar na hora da explosão. Exatamente. Acho que só acontece dos pais ficarem tão estressados quanto a criança. Exatamente, né? E a antecipação, ela vem depois da experienciação. Então, depois que a criança conseguiu viver aquilo, né? De alguma forma, a gente consegue antecipar. Então, por exemplo, amanhã a gente vai na casa da vovó, mas não vai dar para tomar o sorvete, tá bom? Porque tá frio, né? Daí, outro dia a gente vai. Aí, a gente consegue antecipar. Então, daí ela vai pensar, quando eu não tomo sorvete, vem aquele sentimento, eu fico triste, fico com vontade de chorar, mas minha mãe já falou que eu não vou e eu vou outro dia. A partir de qual idade, Rafa, que a gente já pode conversar sobre essa antecipação? Desde sempre, mas quando vai começar a fazer sentido é a partir de 5 para 6 anos. Mas a gente sempre pode falar, né? Isso para tudo, né? Vamos chegar em casa, nós vamos tomar um banho, né? Criança com 1 aninho de idade já pode começar a falar, né? Vamos tomar um banho, depois vamos fazer uma mamadeira e já vai falando para a criança, para o cérebro, né? Já se apropriando disso, do que é uma antecipação. Então quando esse adulto fala, tá me falando que vai acontecer, então eu vou chegar naquele ambiente, vai acontecer isso. E o cérebro ele vai se apropriando disso e vai virando uma rotina para a criança, né? Que é um outro assunto bem importante também, né? Que é a rotina, né? Com certeza. E é uma coisa, assim, mágica na escola, que conseguem com uma facilidade. Em casa parece que é um pouquinho mais desafiador, mas a gente vai entender isso aqui hoje. Sim. Ô, Rafa, eu não sei, assim, se isso é uma coisa da cabeça dos pais, ou se realmente pode acontecer, se isso existe, mas, assim, tem hora que dá uma impressão de que as crianças estão testando a gente. De que tá testando a paciência, tá testando pra ver até onde vai. Porque parece que tem hora que tá realmente, assim, pirraçando os pais. Por exemplo, tem dia que a criança é não pra tudo. Vamos colocar a meia? Não. Vamos tomar banho? Não, não quero. Vamos trocar de roupa? Não, não quero. Vamos comer? Não, não quero. E ali você tá chegando perto do horário de sair. E a criança, tudo é não, tudo ela corre. Por que às vezes isso acontece? E de fato ela testa, porque o que eu percebo? Eu vejo no comportamento do meu filho, por exemplo, com 3 anos. Tem momentos que ele tá desse jeito.
Aí ele fala não, aí ele vê que eu corro atrás dele ali pra colocar a camiseta que ele não quer colocar, ele se mata na risada. E olha pra minha cara com aquela cara de deboche, assim, do tipo, ó, tô conseguindo o que eu quero, tô te irritando. Mas será que isso é coisa da minha cabeça? Isso existe? Como que é? Acontece sim. Como mãe, né, que eu vejo assim, né, a criança, ela tá acostumada com o tipo de reação nossa, né, com o tipo de rotina e tudo mais. Mas, como toda criança, ela é exploradora, né, ela quer ver o que vai acontecer, ela quer saber o diferente. Então, assim, eu sei que se eu vestir a roupa, você vai fazer isso, você vai olhar pra mim, você vai sorrir, ou então você vai continuar me trocando e a gente vai descer. Mas e se eu fazer diferente, né, o que vai acontecer? E se eu não colocar, né, e se eu falar não, o que vai acontecer, né? Será que a minha mãe vai gritar? Será que minha mãe não vai gritar? Será que ela vai fazer aquele barulho? Será que ela não vai, né? Então, eu vejo muito disso. Então, eu sempre falo, né? A antecipação é muito importante. Então, ó, nós vamos tomar banho e vamos trocar de roupa. E é trocar de roupa. Não pode sair correndo, né? Não pode subir na cama molhado e a gente vai trocar de roupa. Depois que você trocar de roupa, nós vamos conversar, combinado? Combinado. Então, eu já falei pra ele o que não é pra ele fazer e o que é pra ele fazer. Então, ele não vai querer me testar porque eu já avisei o que é para ser feito, né? E em alguns momentos, mesmo a gente falando, pode ser que aconteça. Mas o testar não é um testar, vamos dizer assim, porque ele é do mal, um testar maldoso. Mas é para ver mesmo o que vai acontecer diferente daquilo que é do habitual, né? E se eu fizer diferente, o que vai acontecer? E também porque a criança quer medir seu próprio potencial, para ver se ela consegue fazer além daquilo que você está falando. Isso acontece mesmo, né? A neurociência traz isso, né? Então, muitas vezes a gente fala para a criança, né? Não é para subir, senta no chão para pôr o sapato. Um exemplo. Mas será que eu consigo vestir em cima da cama? Minha mãe fala que não, porque é ruim, porque é muito mole, não tem encosto. Mas será que eu não consigo? Deixa eu tentar, sabe? Isso passa pela cabeça. Aí vai lá e senta na cama pra ver se ele consegue. E a gente chega e fala, eu já não falei que não era pra sentar na cama para pôr o sapato, né? E às vezes ele nem entende, na cabecinha dele, fala assim, né? E o meu próprio filho falava assim, eu só queria ver se eu ia conseguir, né, colocar. Então, às vezes, ele quer testar ele mesmo, né, para ver se ele vai conseguir fazer além daquilo que a gente falou, o contrário, né? Agora, quando a gente tá na idade de 7, 8, 9 anos, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né, porque às vezes é para medir mesmo a autoridade. Mas se a gente faz uma base ali na primeira infância, né, nessa transição de 4 para 6 anos, né, delimitando os limites, falando da importância da rotina, o que é certo, o que é errado. Eu sempre falo, né, o que é bom, o que é mal, né? A gente tem que trazer ali para a criança uma noção de valores, né? O que é correto, o que não é, o que pode, o que não pode, né? O que a gente pode experienciar, tentar de novo e trazendo essa consciência para eles. Porque aí quando a gente chega nessa fase de 7, 8, 9 anos, né? A gente vai trabalhando essa questão da autoridade, né? Do que a criança precisa fazer, independente se ela concorda ou não concorda. Então, quando a gente está nessa transição até os 6 anos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que essa experienciação, né, não tire a nossa autoridade como pai, como mãe, como tia, né, como responsável que está cuidando ali da criança, porque depois, lá na frente, ela vai fazer falta. Então, eu sempre falo, a gente sempre tem que falar com firmeza e com amor, né, então a criança tem que entender quem é a autoridade, né, a autoridade diferente de autoritarismo, né? Então, quem é ali a figura, né, de autoridade, a pessoa que é responsável pela vida dela, né, que sabe o que tá falando. Então, independente se a criança não concordar, ela vai obedecer porque ela sabe que aquela pessoa é autoridade, né? É o adulto que tem o conhecimento para guiá-la. Então, quando ela estiver lá na frente, mesmo que ela ache o contrário, ela vai perguntar, mas por que eu não posso fazer isso? E aí você traz a resposta para ela. É diferente do fazer sem perguntar. Então, a gente, em vez de criar, né, de educar crianças, vamos dizer assim, mal educadas, a gente cria crianças questionadoras, né? Então, ela começa a perguntar, mas por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso ir lá? Por que fulano vai e eu não? Né? E aí a gente traz as respostas para ela e vai criando essa base. Então, o questionamento é bom. O que não dá é essa questão de medir forças, né? Com o responsável. Colocar limite também é uma linguagem de amor, né? Exatamente, e é necessário também. Exatamente. Rafa, eu vou querer depois me aprofundar mais nessa questão de criar crianças questionadoras da importância disso, porque eu já ouvi falar, mas ainda não abordei sobre esse tema aqui no programa. Vai ser a primeira vez. Mas vai ficar depois dos comerciais. Você aí de casa, fica aí que a gente já volta.
Com uma proposta diferenciada, a Escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta no nosso bate-papo sobre comportamentos na infância. Eu já estou amando, adorei o primeiro bloco, cheio de informações ricas e preciosas pra gente. Tenho certeza que você aí de casa também. Antes de voltarmos no nosso bate-papo, quero dar um recado para você da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece. Como você pode perceber, a Escola Primeiros Passos é realmente a melhor opção para você que deseja matricular os seus filhos. Afinal de contas, ela é especializada na primeira infância, por isso tem um ambiente totalmente seguro em que as crianças aprendem enquanto brincam, se divertem e são crianças. Escola Primeiros Passos, onde a infância acontece. E agora sim, voltando aqui com a Rafa, falando sobre comportamentos. Rafa, no primeiro bloco você entrou um pouquinho no assunto e aí eu fiquei curiosa para saber mais sobre isso. Sobre criar crianças questionadoras. Qual que é a importância de ter... Porque não sei se está relacionado a isso que eu vou falar, mas você trouxe algo também bem interessante na sua explicação, que eu estava falando, né, sobre criança testar a gente, testar o limite, e você trouxe algo interessante que é o quê? Às vezes a criança só quer ver se ela consegue, se ela é capaz de fazer uma coisa diferente, e às vezes os pais vão lá e podam isso, né? E o quanto é importante permitir essas crianças, deixar elas explorarem um pouco mais o mundo, está relacionado também com essa questão de crianças mais questionadoras ou não tem muito a ver? Viajei aqui. Não, está assim, né? Então, quando a gente fala assim, de criar crianças questionadoras, né? É essa questão de interesse do mundo mesmo. De se interessar pelo mundo que está ao seu redor. De entender o porquê das coisas. Então, quando a gente poda a criança, então, por exemplo, ela fez algo diferente do que eu mandei. Então, antes de brigar, né, com a criança, entender o porquê ela fez diferente. Então, ela fez simplesmente porque ela não quis acatar mesmo uma ordem sua, ou porque ela queria tentar algo novo. Eu sei que no dia a dia, às vezes é muito corrido, né, e a gente não consegue, né, direcionar esse tempo. Então, por isso que eu falo que a rotina é importante. Então, se tá na rotina, tem que fazer, né? Então, a rotina é para ser seguida. Então, a gente não pode tentar coisas diferentes dentro da rotina. Então, fica ali. Então, se a gente come aqui, é aqui que a gente vai comer. Se a gente veste roupa, a gente vai vestir, porque é a rotina. Mas isso a criança precisa entender a importância
da rotina, como ela funciona dentro da casa, como ela gere o nosso dia a dia, né? Mas agora, se a gente tá em um outro ambiente, tá acontecendo algo, por exemplo, a criança tá brincando e eu tô falando, não vai subir nessa árvore, se você subir nessa árvore, a gente vai embora, porque é perigoso, eu não quero que você suba. E aí a criança vai e sobe na árvore e você vai embora, porque você avisou. Não, eu avisei a criança que não era para subir na árvore. Tá, mas na cabecinha dela não foi isso que ficou gravado na cabeça dela, não vou subir porque é perigoso para mim. Porque muitas vezes ela nem consegue mensurar o que é perigoso, né? Verdade. E aí ela vai e sobe porque ela quer saber se ela consegue, né? Porque antes da gente falar que é perigoso, ela tem que saber como é a sensação de subir numa árvore, se ela nunca subiu, por exemplo, né? Então, fala assim, ó, se você quiser subir na árvore, me chama que eu te ajudo, porque subir na árvore sozinho é perigoso. Então, você precisa, né, da ajuda de um adulto. É diferente. Então, ela vai vir até a mim, né, que sou autoridade para ela, e ela vai pedir o meu auxílio para fazer uma coisa que é perigosa. E aí a gente já vai moldando. Então a criança vai ter um alerta. Quando for algo que é fora do mundo dela, que for perigoso, ela nunca vai fazer sozinha. Ela sempre vai vir, né, até o adulto que é a autoridade para ela. Então ela fala, mamãe, me ajuda a subir na árvore? Eu vou e ajudo ela a subir. Então toda vez que tiver uma árvore, ela vai vir perguntar para mim se ela pode subir na árvore. Não vai ser mais preciso que quando eu chegue num lugar que tiver árvore, eu fale para ela, não suba na árvore. Porque se eu falar, não suba na árvore, e ela sobe e eu vou embora, quando eu não estiver perto, ela vai subir na árvore. Em todos os lugares que eu for, eu vou ter que avisar ela para não subir na árvore. Então, ela não vai ter aprendido. E aí, o que acontece? Eu plantei uma sementinha ali dela do que é perigoso, né? Então, ela já começa, né, a formular ali na cabecinha dela, né, o que é perigoso, o que não é. Então, quando é perigoso, preciso ir até um adulto e perguntar. Então, se eu ver alguém fazendo algo perigoso, preciso, né, dar um sinal de alerta. Então, isso vai gerando informações, vai, né, gerando ligações lá no meu cérebro que vai acendendo a chaminha do ser questionador. Porque o ser questionador é entender o que acontece no mundo e gerar perguntas a partir daquilo, né? Então, por exemplo, ver uma árvore que é menor, fala assim, olha, mãe, essa árvore não é perigosa, não é verdade? Porque ela não é tão alta igual a outra. Falei assim, é verdade, filho? De fato, não. Por que todas as árvores não poderiam ser do mesmo tamanho? Assim, todas as crianças poderiam subir. E eu tô falando isso que foi uma fala do meu filho, né? Então, ele começou a questionar uma coisa, né? A partir de uma vivência, né? Ali de uma conversa e aí vai gerando frutos. E isso é pra tudo. Então, o ser questionador começa nas pequenas coisas. A partir do momento que eu olho para minha criança e eu escuto a minha criança, né? Não simplesmente dou ordens em ordens em ordens, né? Porque muitas vezes a gente acha que o nosso papel como pai, como mãe, é dar ordens, né? Não, é educar, é ensinar, é criar, né? Até o Léo Efraim, ele fala, né, que criança, né, vem do criar, né? Criar as coisas, aprender, vivenciar, experienciar. Então, se eu não ensino, se eu não mostro o que é subir numa árvore, então eu coloquei ele em cima da árvore, mostrei a altura da árvore ao chão, falei que se ele caísse, o que poderia acontecer? Eu falei, você consegue colocar seu pé no chão? Mostrei pra ele, ele falou assim, não. Eu falei, então, você vai cair. O que faz quando a gente cai? Já passou pela experiência do cair, já fez ralados, né? Ele falou muitos, assim, né? Muitos ralados, exatamente. Muitos. Aí ele falou assim, agora eu entendi, mamãe. Então fez sentido pra ele, né? E aí, a partir disso, a gente vai criando esse questionamento. Um exemplo para fechar esse assunto também, quando a gente faz tarefas de casa, por exemplo, né? A professora pede para fazer, pintar, né, das cores tal, tal, tal. E aí, mas eu queria pintar de verde, mas nessa tarefa não pode pintar de verde, porque é a regra, né? Mas, tem essa folha aqui, depois você pode fazer um desenho e pintar tudo de verde, combinado? Mas essa tarefa precisa ser assim. Depois você faz aqui tudo de verde. Se eu falo assim, não vai pintar de verde, tá escrito aqui as cores que é pra pintar. Não vai usar o verde, tem que fazer o que a professora tá falando. E aí eu podo, né? E ele não vai entender nada, exatamente, né, do porquê aquilo. Exatamente, Como assim o mundo é desse jeito? Tudo tem regras. Exatamente. E aí faz sentido. Então a tarefa da escola eu preciso seguir a regra porque está falando. Mas eu posso ser criativa, eu posso fazer desenho em outros lugares, eu posso usar outras cores, né? Pode, né? Então, nos pequenos detalhes a gente vai criando, né? A criança que questiona, a criança que cria, né? A criança que amplia o seu repertório a partir daquilo que ela tá tendo acesso, porque
se eu delimito sempre as regras, né? A gente não dá voz pra criança, não dá vida pra ela, né? E muitos pais falam isso, nossa, minha criança não é criativa, né? Ele não cria, ele não desenha, ele não pinta, não é? Pega a massinha, só faz bolinha, né? E olha lá aí numa minhoquinha, né? E está nisso, porque se no dia a dia é tudo tão regrado e ele não pode, né, ser ativo na sua aprendizagem, porque sempre tem que seguir as regras, isso vai podando. Então, a gente precisa ensinar que a gente tem que seguir as regras, mas a gente pode, a partir delas, ampliar o nosso repertório, ampliar a nossa criatividade. Eu gostei muito da dica que você deu de quando algo é perigoso, sempre ensinar, ó, isso daqui precisa trazer um adulto junto. Que é uma forma deles irem entendendo, ó, para essa ação eu preciso de um adulto, deixa eu chamar alguém ali para me ajudar. Outro exemplo também é o forno, né? Forno, exato. Outro dia também, mesma coisa, uns questionamentos, né, que a gente fica, mas por que vai pensar em tudo isso? Porque tá questionando, tá certo. Não pode colocar a mão no forno porque o forno tá quente, mas você colocou. Então, né, tem toda essa explicação. Porque a mamãe é adulta, sabe como que faz, sabe quando o forno tá quente, quando tá frio. Isso, e por aí a gente vai, né? Exatamente. E é isso que você falou. Não é só, não faz. Você não pode colocar a mão aqui, porque a mamãe sabe o lugar que tá quente, a mamãe sabe o lugar que pode ser... Você sabe, né? Você conhece como funciona um forno? Você cozinha? Não, mamãe. Então, não tem como você saber, meu anjo. Então, é mais fácil você não pôr, assim você não se queima, não corre né? Risco, não corre o risco, né? E você me ajuda a fazer outras coisas, ó, me ajuda a bater o bolo aqui na batedeira, me ajuda a colocar o bolo na forma, coisas que você consegue fazer. O forno você deixa com a mamãe, né? E aí isso vai gerando também essa, eu sou útil para outras coisas. Porque se a gente fala, você não pode, você não consegue, você é uma criança, você não tem idade para isso, é perigoso para você. Então eu sou útil para quê? Então, a gente não tem que também ter esse cuidado, né? De falar o que não pode e, ao mesmo tempo, falar o que pode, no que ele pode ajudar, no que ele é útil, né? Porque daí a gente tira o foco também do que não pode. Porque se a gente fala só o que não pode, é aquilo que vai ficar na cabeça dele. E a hora que você sair de perto, ele vai vir e vai pôr a mãozinha ali, você só vai escutar, ai, né? Que queimou o dedinho. Então, é muito importante da gente tirar o foco do que não pode e trazer para ele o que ele pode fazer e o que ele pode ser de útil naquele momento. Eu vou dar um exemplo do que eu comecei a entender em casa também e praticar, né? No começo eu penava muito, assim, de... se eu precisava fazer uma tarefa que é urgente, que não tinha como deixar de lado, por exemplo, vou preparar o jantar. Ou então tô respondendo ali no notebook alguma coisa que é importante, que eu não posso parar. E aí eu tava ali fazendo aquilo e de olho no meu filho, só que claro que ele quer atenção, ele quer brincar, afinal de contas ele é criança, o universo dele é esse, né? Então eu comecei, primeiro ponto, ter essa atenção de que, opa, pera lá, o mundo dele é esse. Como que ele vai entender que existem afazeres, que existem tarefas, que a mamãe não pode parar? Será que na cabecinha dele eu não tô brincando? Talvez isso aqui que eu tô fazendo é uma brincadeira. Então, o que eu comecei a fazer? Olha, não tem jeito, não vou ganhar essa luta. Tentei distrair ele ali com canetinhas para ele pintar, não tá resolvendo, porque ele tá rabiscando a parede ao invés de rabiscar o papel. E eu vou me estressar. O que eu faço? Coloco ele para fazer junto comigo a atividade. Aí eu consigo ter um momento com ele e, ao mesmo tempo, não vamos ter estresse. Mas um ponto, né, que mais marcou nisso tudo é realmente me colocar no lugar da criança e que vem ao encontro daquilo que você disse, né? O cérebro maduro da relação é os adultos. Então, de vez em quando, a gente precisa, né, Rafa, parar um pouquinho para fazer essa análise, né? Tentar olhar da visão deles como que são as coisas. Exatamente. E assim, ó, quando a criança ela quer atenção, ela vai conseguir a sua atenção. Ou atenção positiva ou atenção negativa, né? A positiva é essa. Mamãe, senta aqui para brincar comigo. A mamãe vem e senta. Se eu tentei dessa forma, não consegui, eu vou rabiscar a parede, eu vou subir no sofá, eu vou abrir a geladeira, né? Eu vou acender, vou enfiar o dedo na tomada, vou fazer qualquer coisa e eu vou conseguir. Porque daí você para de fazer o que você tá fazendo e vai atrás dele. A atenção negativa. E ele conseguiu a sua atenção, né? Então, a criança funciona assim. Se ela tentou as formas positivas, não conseguiu sua atenção, ela começa as coisas negativas. Porque ela sabe que você vai parar e você vai ir lá. Então, eu falo assim que é importante também a gente ficar atento a isso.
né? Não deixar chegar na atenção negativa, porque daí isso vira uma fuga, porque daí ele nem vai mais tentar do jeito positivo. Ele sabe que não resolve, então ele sempre vai começar o negativo mesmo, né? Verdade. E eu sempre gosto de falar também, né, do potinho do amor, da gente encher o potinho da criança. Então, às vezes, a criança ficou o dia inteiro sem a gente ficou trabalhando, aí chega em casa, ele vai querer a gente, independente se a gente ficar do lado dele, mas tem que estar com ele, né? Sim. Nem que for 5 minutos ou 10 minutos, mas com a criança. Tem criança que demora mais. Meu marido até brinca, né? Às vezes fala assim, nossa, o potinho do amor hoje dele tá uma caixa d'água, porque não enche nunca. Não enche. Mas acontece. Mas a gente tem que, né, determinar esse tempo e ir falando pra ele, ó, a mamãe vai brincar aqui com você. Depois a mamãe vai trabalhar, combinado? E se você quiser, você pode ficar junto com a mamãe. Você pode ficar lá do meu lado, você pode ficar desenhando, né? Então, e brinca com a criança e dá atenção. Olha no olho, pega no colo, beija, né? Dá atenção pra criança. Ó, daqui 2 minutinhos, né, a mamãe vai trabalhar, tá bom? Se for necessário, coloca até um despertador no celular, né? Hora que o celular da mamãe tocar, a mamãe vai lá trabalhar. E se você quiser ir junto comigo, você pode desenhar lá na mesa. Tocou o despertador ou deu tempo, ó, agora deu o horário da mamãe trabalhar. Você vai querer ir lá comigo, do meu lado, né? E aí leva junto. Ou você vai querer ficar aqui? Pode ficar então, né? E aí isso vai gerando uma rotina. Então a criança vai se acostumando. Então assim, ela já brincou comigo, né? Ou quando for o contrário, né? Ele vai sentir segurança porque você sabe que vai. Ó, eu tô terminando aqui, né? Mas 5 minutinhos. Coloca também o timer. Hora que tocar aqui o tempo, eu vou lá brincar com você. Tocou o tempo? Vai lá brincar. Então, a criança precisa sentir segurança. Porque independente se você faz isso 10 vezes no dia, 20 vezes no dia, para ela sempre vai ser a primeira. Então, parece que você nunca vai. Que você nunca vai brincar com ela, que você nunca vai dar atenção pra ela, porque ela tem esse sentimento. Por quê? Tudo muito imaturo, né? Ela depende de você, ela quer você. Então, ela vai querer sua atenção de todo quanto é jeito. Então, é sempre isso, sabe? Ir mensurando e dividindo o tempo e trazendo pra criança essa clareza, né? Tem o seu tempo de brincar, tem o tempo de trabalhar. E sempre fala assim, ó, depois que a mamãe trabalhar, a gente vai ler uma história pra dormir. Que livro você vai querer ler? Vai lá escolhendo já, sabe? E vai antecipando pra criança a sensação. Eu sempre falo isso. Antecipa pra criança a sensação que ele vai sentir por esperar. Né? O sentimento que ele vai sentir, né? Por aguardar, por ter paciência, por ficar ali desenhando. Depois que você desenhar aí, a gente vai tomar um Vai ter uma banho. recompensa. Isso, né? Que a gente fala, né? Que é o reforço positivo, né? Então, a criança vai receber, né? Esse reforçador, né? Porque ela fez o que era para ela fazer. Ela cumpriu com o combinado. E isso é muito importante e positivo pro desenvolvimento dela também, né? Que a gente tá falando do comportamento. O comportamento é uma reação. Então, é a reação daquilo que eu tenho. Então, se eu não ensino ela a esperar, né? Se eu não ensino que todo ato tem uma consequência, positiva ou negativa, né? Todo comportamento vai ser estourado, né? Então, e aí as birras são, né? Infinitas. Constantes, Parece que né? nunca Não acaba, para. né? Parece que não vai ter fim. Mas eu tô dando as ferramentas para ele conseguir se regular, né? A autorregulação é um processo aprendido, né? Ele é aprendido. E para ser aprendido, a gente precisa ensinar. Né? Quem que ensina? O adulto, né? Que vai mostrando as ferramentas, o caminho a seguir, o que a criança tem que fazer. Então, se a gente simplesmente fala não, se a gente fala chega, se a gente enfia a criança dentro do banheiro, fazer ele tomar banho, mesmo que chorando, né? Ele não vai aprender, ele não vai entender. E não vai ficar uma experiência boa também, né? Exatamente. Pode acabar dando um efeito reverso, aquele momento que era para ser algo rotineiro, virar um filme de terror na cabeça dele, e aí que não vai querer mesmo. Exatamente. Rafa, o programa tá chegando ao fim, mas antes da gente se despedir do público, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, praticamente assim um resumo de tudo que a gente falou, algo que você quer deixar agora para os pais relacionado ao comportamento na infância. Claro. Bom, eu gostaria de deixar o seguinte pensamento assim, né? Toda criança, ela tá em desenvolvimento, então a gente precisa levar isso em consideração, né? O desenvolvimento, ele é biológico, né? Ele vem do nosso cérebro, então a criança não consegue fazer aquilo que ela não tá pronta para fazer, né? A gente mede muito a potencialidade da criança pela habilidade que ela tem,
né? Então a gente fala assim, não, ela consegue, ela fala, né? Ela brinca, ela corre, ela é bem desenvolvida, mas ela não tem a habilidade para mensurar tudo o que está acontecendo e para pautar a sua ação. Então que a gente olhe para a criança como uma criança mesmo e que a gente seja, né, um mediador da aprendizagem e que a gente saiba, né, ouvir a criança, acolher a criança e plantar as sementinhas corretas, né? Com esse olhar de amor, né, de empatia e como um adulto mesmo da relação. Pensar que a gente já foi criança, né? A gente já passou por tudo isso, né? E a gente sabe, quanto adulto, como é ruim quando as pessoas não nos compreendem, não nos escutam, não nos acolhem. Então, imagina para uma criança. E pensa sempre, nós somos, né, o exemplo. Nós somos a criança é o nosso reflexo, né? Então, ela vai ser aquilo que ela está aprendendo conosco, ela vai ser aquilo que ela está absorvendo da gente. Então, se a gente quer uma criança amorosa, a gente precisa emanar amor. Se a gente quer uma criança organizada, a gente precisa ser organizado, né? Se a gente quer uma criança que se coloque no lugar do outro, a gente precisa se colocar no lugar dela. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, né? Olhe para sua criança, ouça a sua criança, né? E molde, né, o seu comportamento a partir daquilo que a sua criança precisa. Perfeito, Rafa. Fechou realmente assim, ó, com uma mensagem poderosa, deixando bem a essência do que foi esse programa maravilhoso de hoje. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, por ter aceito esse convite. Eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui com você. A felicidade é nossa. Tenho certeza que você aí de casa também amou esse programa, assim como eu. E você que ficou aí na curiosidade para conhecer melhor o trabalho da Rafaela, vai aparecer aqui embaixo a rede social dela, o contato. Não deixe de acompanhar, porque realmente você vai ver de pertinho que trabalho incrível que é o da Rafaela Barbieri. Te vejo então no próximo programa. Até lá!